mas teu amor mudou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tu pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. A palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 52, fala para a igreja, fala para mim, fala para você no dia de hoje. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendido e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido meu povo levado sem preço?
Os seus tiranos serão sobre ele, dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Reina, Senhor Deus, sobre a tua igreja. Reina, Senhor Deus, sobre o teu povo. Recebe, Senhor Deus, o nosso culto de adoração nessa noite. Que a revelação da tua palavra nos fortaleça e nos faça subir aos montes e anunciar a tua palavra. Que sejamos ministros, que sejamos ferramentas eficazes para anunciar o teu reino. Senhor Deus, que possamos nos colocar diante de ti, não somente nesta noite, neste culto, mas durante toda a nossa vida. Que possamos contemplar quão glorioso o Senhor Deus é. O Senhor que nos fala: eis-me aqui. Esteja conosco, Senhor, durante esse culto. É o que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém. Nossas forças serão renovadas se esperarmos no Senhor, apenas se confiarmos nele. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. E a palavra nos ensina que sempre que esperamos nele, as nossas forças são revigoradas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos
bastante ministrados aqui pelo Senhor. Primeiramente pelas leituras e pela ministração, pela sincronia que o Espírito Santo promove no nosso meio. E quando nós lemos textos como esse, né, que a base dessa música está lá em Isaías, quando fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isso tem muito a ver com os nossos dias de hoje. Isso tem muito a ver com a nossa realidade, que hoje nos impõe cargas excessivas de trabalho, e mesmo até de consumo e de diversão. Tudo é muito intenso. E quando nós olhamos para esse mundo ao nosso redor, e nós nos esquecemos de que a nossa vida é firmada e é centrada no Senhor, nós queremos inclusive trazer sobre os pesos dos nossos ombros a nossa capacidade de viver a redenção de Cristo Jesus. E a obra da redenção, como nós aprendemos e como nós cremos dentro da nossa liturgia reformada, ela não tem a ver apenas com a salvação que é recebida e que ela nos é dada por graça, mas até o próprio processo de caminhada com Cristo, chamado santificação. Ele também acontece por graça. E quando então nós cantamos essa música que vai falar sobre redenção, nós lembramos que somente é possível deixar o nosso passado para trás, quando nós dia a dia nos submetemos, nos prostramos diante da cruz de Cristo. E é essa cruz que apaga e que nos ajuda a viver livre de todo embaraço do pecado. E é isso que nós celebramos nessa noite. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render
pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. E essa esperança que nos anima, essa esperança que nos conforta, mas acima de tudo, é essa esperança que nos prepara para aquele dia em que estaremos diante dele, sem mais choro, sem mais tristeza, a uma só voz, como um só corpo, declarando: Santo, 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 poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Voltar no início dessa canção e declarar: Santo, Santo, poderoso. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. E o poder e o saber são teus. A honra, a glória
teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, 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 Santo. Aleluia, aplauda Ele, pois Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. E nós temos dito sempre que a nossa adoração ela não é apenas de palavras, embora essas sejam muito importantes, mas ela também é de ato e ação. Então, enquanto nós cantamos essa música próxima, clamando o nome do Senhor, você terá o prazer e o privilégio de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Sabemos que a maior parte entrega isso por meios eletrônicos, né, por meios digitais, mas ainda assim é um momento pedagógico para as nossas crianças, um momento onde nós podemos exercitar a nossa fidelidade publicamente. Então sinta-se à vontade, você que é membro, obviamente tem um compromisso, mas você que está nos visitando aqui pela primeira, segunda vez, que na verdade você não é um visitado, mas um convidado para celebrar conosco, sinta-se à vontade se o Senhor tocar para isso, e que a graça do Senhor fale profundamente ao coração de cada um de nós. Não fazemos porque queremos algo em troca, mas fazemos em gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por nós, e o que Ele tem feito é muito maior do que isso.
exatamente por saber que as promessas do Senhor são incomparáveis. Nós temos que olhar na palavra quais são as promessas. E as promessas que Ele nos fez, entre elas, é de que Ele sempre estaria conosco, que Ele sempre estaria disposto a ouvir. E é porque Ele está disposto a ouvir o seu povo. Enquanto igreja, enquanto concordância, nós vamos ter um momento de oração coletiva, como nós temos feito. E eu vou pedir 2 pessoas. Vou pedir ao Rafa Nogária, que nos conduza no momento de oração. Vou pedir que chegue o microfone para ele. E a Liliane Sachs, no segundo momento. Então os irmãos vão nos conduzir. Fique ligado na oração dos irmãos que vão nos conduzir. Vou deixar o Senhor conduzir o coração de vocês, meus queridos. Assim como o Senhor disser. Só pedir para o pessoal deixar o microfone ali com eles, quem tiver de posse. Oremos. Senhor Deus, Pai, estamos aqui na Tua presença, agradecendo ao Senhor pela nossa saúde, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para louvar o Teu nome, ó Pai. Em meio a tanta dificuldade que o mundo todo tem passado, o Senhor tem misericórdia e nos deu essa oportunidade tão linda, Pai, tão maravilhosa da gente poder louvar o Teu nome. Tantas pessoas gostariam de estar aqui numa igreja, Pai, física, num país livre para poder adorar o Teu nome, ó Deus, e temos essa oportunidade. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Peço perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, e por tudo que temos feito, Senhor, e está totalmente errado, totalmente desacordo com a Tua palavra, Senhor. Venha de acordo, Senhor, com a Tua vontade, em um dos nossos corações, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos tire, ó Deus, independente, não sei o que cada um aqui tem passado, mas livra, Senhor, da depressão, ó Deus, da dificuldade emocional, seja da dificuldade física, Pai, enfermidade. Que o Senhor venha trazer, ó Pai, cura a cada um aqui nesse momento, ó Deus. Nos que estão também acompanhando online, ó Pai, que não puderam estar presentes hoje aqui. Que o Senhor venha, Pai, te encontra cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, nos livre, Senhor, nos livre, ó Deus, da apatia espiritual, ó Deus, da fraqueza, Senhor, que a gente encontra meio a rotina, Pai, o dia a dia, no trabalho, no estudo, Senhor. Que o Senhor venha inundar os nossos corações, ó Pai. Venha transformar, Senhor, nossa mente. Que a gente possa estar disposto, Deus, a realmente procurar, Deus, o Senhor em nossas vidas. Que todos nós temos sede, temos fome, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, de ter, ó Deus, o Senhor em nossas vidas e nossos corações. Que a gente possa declarar isso, Deus. Se for possível essa noite, hoje mesmo, seja no nosso individual, ou seja com outra pessoa, Pai, que o Senhor venha transformar o nosso coração, Deus. Que a gente está precisando, Senhor, e é isso que eu lhe peço, Deus. Já te agradeço também. Abençoe também a palavra, Deus, que o pastor Júlio vai estar conduzindo, Deus. Que possa ser para a Tua honra e glória. É isso que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos reunidos aqui, que isso é bênção, Senhor, é privilégio. Tantos se acomodaram, tantos se afastaram, muitos estão acamados, Senhor, outros deprimidos. Pai, tem misericórdia, Senhor, restaura os corações, perdoa os nossos pecados, porque o Senhor é um Deus santo que não tolera o pecado, Pai. Então lava-nos, Senhor, no sangue de Jesus, restaura-nos, Senhor, que sejamos brancos como a neve, Pai, para que possamos estar na Tua presença, Senhor. Que tudo em nós esteja cativo a Ti, o nosso pensamento, o nosso desejo, o nosso coração, Senhor, a nossa vida. Que tudo que formos fazer, Senhor, no decorrer desses dias, Pai, que estejam sujeitos à Tua vontade, Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, a colocarmos sob a Tua vontade, Senhor, a entendermos a Tua vontade. Mostra-nos aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Que possamos sonhar os sonhos que o Senhor sonhou para nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Fortalece a Tua igreja, Pai. Fortalece a liderança da IPA, Senhor. Restaura o pastor Josias por completo desse procedimento, Senhor. Sê com todos os nossos irmãos que estão, que possam estar doentes, Pai, hospitalizados. Ô Senhor, fortalece-nos, Pai. Assim como o Senhor animou Josué, nos anima, Pai. Que não desanimemos, que não
deixemos nenhum momento os teus caminhos, Senhor. Fica conosco, abençoa agora a palavra que vamos ouvir, que seja aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações. Abre os nossos ouvidos, limpa a nossa mente, Senhor, e que o nosso coração possa armazenar tudo que a gente aprender para colocarmos em prática, Senhor, na hora que for preciso. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Deus de graça e misericórdia, é o teu povo que se reúne aqui nessa noite. Somos chamados pelo teu nome para servirmos a tua vontade, para fazermos a tua vontade, para sermos representantes do Senhor nessa terra, sendo sal, sendo luz, onde o Senhor nos plantou. Por isso eu te peço por mim e pela vida de cada um dos meus irmãos, para que no decorrer dessa semana o Senhor possa dia a dia nos livrando do mal, que o Senhor dia a dia possa não nos deixar cair nas tentações, quer sejam aquelas provocadas, jogadas, lançadas a nó diante de nós por meio de Satanás e de suas estratégias, quer sejam aquelas que são muitas vezes alimentadas por nós mesmos no âmbito do nosso coração. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Como diz a tua palavra, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E nós queremos proclamar as tuas virtudes dia a dia. Nós agradecemos ao Senhor em especial nesse momento pela fidelidade do teu povo. Sabemos que até essa fidelidade não provém diretamente do teu povo, mas provém do teu Santo Espírito, que tem nos transformado dia a dia. E eu te peço, ó Senhor Deus, continue a nos transformar. Continue, Senhor Deus amado, a nos fazer uma morada que seja agradável ao Senhor. Continua a nos fazer cada vez mais semelhantes ao teu Filho amado, Jesus, nosso Senhor, o amado da nossa alma. Continua-nos a fazer, a nos lembrarmos dia a dia das tuas promessas para nós e aclamarmos ao teu nome. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pode se sentar, meu querido. Queria chamar aqui a nossa irmã Beatriz, uma das nossas líderes da nossa mocidade. Ela tem um recado para a igreja, principalmente para a nossa mocidade mesmo. Obrigada. Boa noite, igreja. Eu, Fernanda, Rafael, Eldin também está ali. Estamos aqui em nome da liderança da mocidade da igreja para comunicar que a gente está organizando uma viagem missionária agora no mês de fevereiro. E nós queremos convidar a igreja, e também esse convite é especial aos jovens da igreja que tenham 18 anos ou mais para irem conosco. Agora, no mês de fevereiro, a gente vai fazer uma ação social e evangelística com as mulheres e com as crianças da cidade de São João da Aliança, onde a igreja tem uma congregação. Então, a gente quer convidar vocês para estar conosco. Vão ser dos dias 25 de fevereiro ao dia 1º de março, que é o feriado de Carnaval. E no nosso Instagram, @mocidade_alvorada, a gente vai colocar mais informações para vocês se inscreverem e entenderem como é que vai ser a ação, tá bom? Então fica o convite a toda a igreja. Peço também para que esteja orando pela vida das crianças, pela vida das mulheres e por nós que estaremos indo, tá bem? Obrigada, gente. Recado dado, convite ou convocação feita. Esperamos que vocês, principalmente os da mocidade, e quem mais puder nos acompanhar nesse projeto, possa entrar em contato com essa liderança bendita aí para a gente poder dar um upgrade
lá em São João da Aliança, para a glória de Deus. Queria convidar os irmãos a abrirem o livro de Apocalipse, capítulo 1. E antes de começarmos a nossa mensagem, queria saber quem está nos visitando hoje. Não quero te constranger, não vou pedir para você ficar em pé, eu só vou pedir para que você levante sua mão. Quem nos visita aí pela primeira vez, pela segunda vez, e eu ainda não tive a alegria de conhecê-lo, queria que você levantasse sua mão. Seja bem-vindo, Senhor Jesus lhe abençoe. Quem mais? Seja bem-vindo. Deus abençoe a cada um de vocês. Nosso pastor Josias, o pastor titular da nossa comunidade de fé, ele não está aqui hoje porque está se recuperando de uma intervenção cardíaca que teve que fazer. Ele colocou um stand e, pelas orações da igreja, pelo cuidado de Deus, principalmente pelo cuidado de Deus, atendendo as orações do povo dele, nosso pastor está em casa, está se recuperando e cremos que na próxima semana já o veremos aqui conosco. Tá? Nessa noite nós começamos uma nova série de mensagens e eu queria iniciar a série que se chama Cartas ao Povo de Deus, um chamado para ouvirmos o Espírito. Nós vamos caminhar nas próximas 8 mensagens, 8 encontros, com as 7 igrejas do Apocalipse. E veremos o que Deus tem a falar, porque a cada uma delas, Deus termina dizendo: aquele que tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas. E Apocalipse realmente, ele é um livro difícil, muitas vezes na leitura, você entender as simbologias. Algumas vezes nós nem entendemos mesmo, vai ficar nos mistérios de Deus. Mas é um livro que fala demais ao nosso coração. É um livro que tem muita verdade, muitos princípios para mim e para você. E nesta noite, dentro desta série, a primeira mensagem vai ser uma mensagem introdutória. Não vamos falar ainda das igrejas. Vamos falar sobre o livro de Apocalipse. E o capítulo 1, nos seus 20 versículos, ele mostra o que todo o Apocalipse veio falar. E quais são as mensagens que Deus quer trazer ao seu povo. E nesta noite em especial eu quero trabalhar sobre o seguinte tema: letras de um Deus glorioso. O Apocalipse 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ouvi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Como eu disse, o tema dessa série será Cartas ao Povo de Deus. Um chamado para ouvirmos o Espírito Santo. E nessa noite eu quero tratar com os irmãos sobre o tema Letras de um Deus Glorioso. E esse capítulo 1 do livro de Apocalipse nos revela pelo menos 7 temas que veremos, não só nas 7 igrejas, mas quando você ler todo o livro de Apocalipse, você encontrará esses 7 temas. E sobre o que o livro de Apocalipse fala, sobre o que ele falará a partir desta apresentação de Cristo para João. A partir dessa apresentação desse Deus que pede para escrever letras tão importantes para igrejas da Ásia Menor. E ao escrever para a igreja da Ásia Menor, ele escreve a mim e a você, igreja do século 21. Em especial, nesta noite, você que nos assiste pela internet, você que se encontra aqui nesta noite, o Deus que escreve a comunidade de fé, Igreja Presbiteriana Alvorada. Esse é o Deus de Apocalipse capítulo 1. Esse é o Deus que ele põe como autor desta carta. Ele é o remetente desta carta e o destinatário somos nós. São 7 igrejas que ele vai destinar, como ele mesmo coloca aqui. E sobre o que o livro de Apocalipse vai falar nos seus próximos 21 capítulos, que vai até o capítulo 22. Ele vai falar principalmente sobre esperança e perseverança. O apóstolo João, ele escreve essa carta ele escreve este livro na ilha de Patmos, aonde ele foi enviado, segundo os historiadores, por Domiciano, um imperador que passou a perseguir a igreja cristã. E ele já idoso, o último dos apóstolos, ainda vivo, irmão de Tiago, o primeiro a ser martirizado. Ele então recebe uma visão de Deus. E a ele é dado escrever para enviar a essas igrejas, porque essas igrejas estão sob perseguição. O cristianismo passou a ser perseguido de forma geral. Se você falasse que era cristão, você seria preso, você seria lançado às feras, você seria crucificado, você seria enforcado, seria decepado ao meio. O próprio João aqui, a história nos conta que ele, antes de ser enviado para a ilha de Patmos, ele foi lançado numa banheira de óleo fervente, mas Deus o preservou. A tradição nos conta
Eusébio de Cesareia vai relatar no seu livro História da Igreja que o apóstolo João, já idoso, foi lançado em uma banheira de óleo fervente, mas ele foi içado vivo, sem nenhuma ferida, sem nenhum ferimento. Vendo que eles não poderiam matar aquele homem, Domiciano decidiu que ele teria que ser exilado e morreria exilado na ilha de Patmos. Mas ele não estava sofrendo sozinho. A igreja estava sendo perseguida. Agora não mais pelo judaísmo, mas pelo Império Romano. Não mais somente pelos seus confrades e compatriotas, mas agora eles estão sendo perseguidos por todo o Império Romano, porque o cristianismo já havia chegado em Roma. Paulo já estava lá. Uma igreja já tinha sido plantada há muitos anos antes da escrita do livro de Apocalipse. 30 anos antes, a igreja em Roma já estava estabelecida. E agora, 30 anos depois, o Império Romano vê o cristianismo como uma ameaça e passa então a persegui-lo de forma imperial, global. Aonde o Império Romano tocasse, os cristãos eram personas não gratas. Eles eram chamados de ateus. E o livro de Apocalipse, essas letras maravilhosas desse Deus glorioso, elas são escritas para que o povo possa ter esperança e perseverança. E ele diz assim: verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E ele escreve para esse povo que está sendo perseguido. Todo o livro apocalíptico do Antigo Testamento, como Daniel, que tem uma característica apocalíptica muito forte. E também a literatura apocalíptica, ela é escrita dentro de contextos de perseguição, revelando que a história, como diz Calvino, que a história é o palco da atuação, da glória de Deus. E esse tipo de literatura acontece justamente para que o povo perseguido possa ter esperança em um Deus glorioso, em um Deus poderoso, todo-poderoso. Este mesmo tipo de literatura é escrito para revelar que há um Deus que ama o seu povo. E essa é a segunda verdade. Esse é o segundo porquê esse livro é escrito. Sobre o que esse livro de Apocalipse diz? Ele diz sobre amor e ele diz sobre redenção. O texto nos diz, verso 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Essas letras desse Deus glorioso, que nos trazem esperança e dizem para esse povo, o Deus que escreve essa carta para vocês, o Deus que diz para vocês colocarem nos seus corações essa profecia, as profecias que tem nesse livro. Esse Deus, Ele é o Deus que escreve dentro da perspectiva do amor e da redenção. Ao falar de Jesus Cristo, Ele diz, aquele que nos amou, aquele que deu o seu sangue, que nos libertou dos nossos pecados. Ele está falando de redenção. Ele está falando de um amor que pagou um preço caro por mim e por você. Pensa num tempo de perseguição, no tempo em que pessoas eram mortas em nome de Jesus, e aí o próprio apóstolo João está dizendo, eu estou aqui por conta do testemunho de Jesus Cristo. Pessoas que estão sendo perseguidas, famílias que são retiradas, são dizimadas,
Pais que veem filhos e filhas sendo destruídos por feras. Filhos que veem mães e pais sendo crucificados, sendo cortados ao meio, serrados ao meio, sendo transpassados por espada, espancados, açoitados, humilhados, ultrajados, arrastados por animais. Eles ouvem agora de um homem, de um apóstolo idoso, dizendo: eu sei o que vocês estão sofrendo, mas tenham foco naquele que nos amou. O amor dele é um amor caro. O amor dele pagou um alto preço por nós. E alguém que fez isso é digno da nossa confiança. Ele é digno da nossa esperança. Ele é digno do nosso coração. Essas letras desse Deus glorioso revelam o amor desse Deus. Um Deus que vê o seu povo sofrendo e diz: olha, presta atenção, eu amei vocês e eu entreguei a minha vida por vocês, o meu sangue redimiu vocês. Na cruz eu disse para o meu Pai: está consumado. Isso é redenção, é pagar o preço, é pagar a dívida de alguém, é comprar alguém, é quitar essa dívida e comprar alguém. Foi isso que Cristo fez por nós. E você vai ver em Apocalipse os anciãos, os seres viventes, a multidão cantando: glória, honra e louvor àquele que por seu sangue comprou povos de todas as línguas, etnias e nações, e fez para si um povo. Fala sobre esperança e perseverança. Essas letras desse Deus glorioso falam sobre amor e redenção. Mas ele também fala sobre adoção e propósito. Ele vai dizer para essas igrejas, as 7 igrejas, e ao povo de Deus, até que Cristo venha, e Ele virá, que nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes. Aqui ele faz uma alusão a Êxodo, quando Deus chama Israel para ser o seu povo, e ele diz: e vocês serão um reino de sacerdotes. Aqui ele fala que a redenção nos comprou para sermos povo de Deus. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro vai falar sobre a adoção. Nós nos tornamos filhos dele. E nos deu um propósito: nós vamos ser sacerdotes, nós vamos ministrar às nações sobre esse Deus Todo-Poderoso. Eu não sei para vocês, mas isso é uma verdade que impacta o meu coração. Porque a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, inimigos de Deus. Mas Deus provou o seu amor por nós, dando a nós Cristo quando nós ainda éramos pecadores, entregando o seu Filho Jesus por nós, para que Ele se tornasse o primogênito dos mortos. O unigênito na cruz passa a se tornar o primogênito, porque por meio da cruz nós somos adotados e Ele nos fez povo dele, corpo. Nós estamos falando de identidade, nós estamos falando de um novo Gênesis, nós estamos falando de um Deus que por amor nos redimiu e nos adotou. E não só nos adotou, diz ele, que ele nos deu um propósito: nós nos tornamos um reino de sacerdotes. Nós fomos chamados para podermos ministrar sobre Deus ao mundo, para falar ao mundo que há um Deus que expiou os seus pecados, há um Deus que perdoou na cruz, há um Deus que nos chamou à salvação, e que Ele nos chama ao arrependimento dos nossos pecados, que Ele nos chama a uma aliança com Ele, Ele nos chama a uma vida eterna com Ele. E quando você tem um contexto de perseguição, uma mensagem dessa anima um povo que está sendo perseguido.
Porque quando eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo chicotados, eles olham para os seus algozes e dizem: eu não odeio você, na verdade eu amo você, e há um Deus que ama você muito mais, porque Ele transformou a minha vida e pode transformar a sua história também. Quando no cristianismo dos primeiros séculos, homens e mulheres presos oravam, pregavam o evangelho, aqueles que os prenderam. Paulo diz: olha, Deus tem um propósito nas minhas cadeias aqui em Roma. Por quê? Porque na casa de César tem ouvido o evangelho. Pare e pensa que muitos dos prisioneiros, quando eles caminhavam, um dos guardas tinha que estar atado a ele. Um dos guardas precisava estar amarrado a ele. Agora você imagina um homem amarrado, olhando para o seu algoz, dizendo para ele assim: cara, Jesus ama você. Você me prendeu aqui, eu estou preso por essa amarra, mas eu sou livre, cara. E você é livre. Homens como Tertuliano, que dizia para a sua igreja, no meio da perseguição, baseado nessas verdades de Apocalipse, ele dizia: enquanto os seus olhos estiverem fitados nos céus, estiverem fitados em Cristo Jesus, estiverem fitados em Deus, as correntes de vocês não serão pesadas, as dores de vocês não serão pesadas, a morte de vocês não será um temor. E Eusébio de Cesareia, ao escrever sobre a igreja dos primeiros séculos, diz que o sangue dos mártires era aquilo que irrigava as sementes do evangelho no coração dos homens e mulheres do Império Romano. Quando chega no século IV, o Império Romano já está tomado por cristãos. Homens e mulheres que não tinham medo, porque sabiam que eles tinham um propósito. Eles foram chamados para serem embaixadores do reino de Deus, para serem ministros da reconciliação, como se Deus, o apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 15, como se Deus estivesse trazendo a alegria dele por meio da vida desses homens e mulheres que estavam sendo perseguidos. Esse livro fala sobre adoção e propósito. Deus nos tirou das trevas para nos tornarmos instrumentos poderosos nas mãos deles, para transformarmos a história da nossa geração. Deus nos chamou para sermos pedras vivas, cartas vivas, escritas não com papel e tinta, mas com o sangue de Cristo Jesus. Esse livro de Apocalipse nos falará também sobre a promessa e confiança. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Deus abre o livro de Apocalipse, Cristo abre o livro de Apocalipse, falando para que a gente guarde nos nossos corações, para que a gente confie, porque até então esse povo nunca tinha ouvido falar que os propósitos de Deus tinham frustrados. No capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver várias referências da lei, dos profetas, dos salmos, a respeito de Cristo, a respeito do propósito de Deus nas nossas vidas. E esse Deus é o Deus da aliança.
O Deus da aliança revela que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele prometeu para a mulher em Gênesis 3:15 que Ele daria um descendente a esta mulher. Ele prometeu lá em Isaías que um menino nasceria, que um filho seria nos dado e que o governo estaria nas suas mãos. Lá em Lucas capítulo 2, um homem chamado Simeão, pregado hoje pelo nosso irmão Eleandro, um homem chamado Simeão pega uma criança e diz: está aqui, Senhor, pode me despedir, porque as minhas cadeias foram quebradas, o meu barco não vai precisar mais ficar atracado, Senhor Deus, o Senhor levantou a âncora, eu sou livre, pode me despedir, porque eu estou segurando o Redentor de Israel nas minhas mãos. Deus cumpriu as suas promessas. Ele cumpriu a promessa que Ele fez a Abraão. Quando Abraão disse a Isaque, quando Isaque lhe pergunta: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, o fogo, cadê o sacrifício, pai? E Abraão olha para os olhos de Isaque e diz: filho, Deus proverá. Quando a gente lê duas palavras curtas, a gente acaba não entendendo o significado amplo da língua hebraica, que tem sentenças curtas para pensamentos profundos. O que Abraão diz para Isaque é: filho, um dia Deus proverá para si o sacrifício perfeito. E eu sei que Ele vai te restituir para mim, porque Ele prometeu que por meio de você eu vou ser pai de muitas nações. Mas Ele vai trazer o filho da promessa, que é o filho dele. E pai nenhum precisará mais sacrificar o seu filho, porque Deus vai trazer esse sacrifício. E Deus responde a fala de Abraão com um cordeiro que está amarrado entre os galhos, como Deus que nos redimiu com um cordeiro que estava cravado no madeiro. Esta igreja sabe que Deus providenciou para ela aquilo que Ele tinha de mais santo e perfeito, e isso impulsionou o coração deles a confiar em Deus. Quando Deus abre o livro de Apocalipse, Ele diz: essa promessa vai ser cumprida. Jesus fala para eles: eu já disse para vocês que eu vou estar com vocês, vocês estarão comigo, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, e vocês estarão comigo aonde eu estiver. É isso que Ele fala no Evangelho de Mateus, é isso que o próprio escritor do Evangelho de João, escritor do livro de Apocalipse, diz no seu Evangelho. Pai, eu oro para que onde eu estiver, eles estejam comigo. Eu oro para que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Esse livro nos fala sobre consolo e zelo. Queridos, eu já tentei não chorar, viu? Mas não tem jeito. Versículo 17. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas.
Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E essa igreja, esses candeeiros, os candelabros aqui, feitos de ouro, revelam um Deus que consola o seu povo, vivendo e habitando com Ele. No início do capítulo 2 vai dizer: eu sou aquele que caminha entre os candeeiros. Nós não somos órfãos. É isso que Deus, isso que Cristo Jesus está falando para esse povo que está em perseguição. Vocês não são órfãos. Vocês têm um Deus que caminha com vocês. Vocês têm um Deus que moveu céus e terra para que vocês fossem chamados filhos, povo, noiva, corpo dele. Aquele que morreu, que esteve como morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Ele é quem tem os 7 anjos da igreja nas mãos. Ele é o que tem as 7 igrejas com ele no seu altar. Pensa uma mensagem dessa no coração de quem está sendo perseguido. Pensa uma mensagem dessa no coração daquele que está vivendo as últimas consequências. As dores mais dilacerantes do seu corpo. Os medos mais profundos de sua alma. E eles ouvem que esse Deus é aquele que tem os 7 anjos nas suas mãos, os líderes desta igreja possivelmente, e tem estas igrejas nas mãos. É o mesmo Deus que fala para mim e para você hoje, que Ele zela por sua igreja, e que Ele traz consolo a esta igreja, porque Ele está conosco, nós não estamos sós. Não há solidão para aquele que está em Cristo. O desespero para aquele que está em Cristo se torna em esperança. A dor dá vazão a consolo. Somos cuidados, somos amados, somos confortados, somos fortalecidos por esse Deus. E é por isso que ele escreve essas letras gloriosas, as letras deste Deus glorioso, são letras que traz consolo e revela o zelo de Deus por mim e por você. Mas também, as letras deste Deus glorioso revelam juízo e vitória. Ele fala: eu sou o primeiro e o último. Quando ele fala que ele é o primeiro e o último, e ele diz que nós somos um reino de sacerdotes, e no início do capítulo diz que ele é o príncipe de todos os reis da terra. Em algumas traduções vai dizer o soberano dos reis. Não que os reis reconheciam Jesus naquele tempo como seu soberano, mas é porque todo o reino vai passar, todo imperador vai cair, todo grande líder na história sucumbirá. E no final de tudo, é o que Apocalipse fala. É Deus falando para essas igrejas perseguidas: Domiciano vai morrer. O Império Romano vai ruir. Mas eu que assento no trono, eu que venci a morte, que tenho as chaves do inferno e da morte nas minhas mãos, eu vou ficar para todo sempre, e todo aquele que está em mim ficará para todo sempre. Ele está dizendo: eu sou o primeiro, porque tudo foi criado por meio dele. João diz isso no capítulo 1, mas diz que ele também é o último. E Apocalipse diz que todo joelho se dobrará, e toda
língua confessará que Jesus é o Senhor. Os soberanos da terra, no dia do Senhor, se dobrarão e deixarão as suas coroas diante dele, porque reconhecerão que só ele é o Rei dos Reis, só ele é o Senhor dos Senhores, e só há um Rei nesta terra, que é aquele que se assenta no trono, o Cordeiro de Deus, que ganhou o direito de abrir os livros, abrir o livro, desatar os selos, e comprou para si, a mim e a você. Que recebeu juízo nele, que esteve morto, que pagou um preço caríssimo, mas que venceu e que vive pelos séculos dos séculos. Uma das maiores alegrias de ser cristão é que diante de todas as outras religiões, as que não são mitologia, as que a gente convive hoje, os grandes profetas, líderes, e até os que são tidos como seres iluminados, todos morreram, permanecem mortos. Os que dizem que não morreu, eles afirmam que estão reencarnando, e reencarnando, e reencarnando, e reencarnando. Só na Bíblia, só na fé cristã, nas Santas Escrituras, nós temos um Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu, mas venceu a morte. Ele não está se reencarnando, não. Ele se assenta no trono vivo, glorioso, pelos séculos dos séculos. Amém. E no livro de Apocalipse vai revelar o juízo do Cordeiro. Porque o que reina em Apocalipse vai sucumbir o dragão, a antiga serpente, a grande meretriz. Ele vai sucumbir às bestas, o falso profeta. Ele vai derrotar todos esses. Ele vai derrotar os reis que o perseguirão. E isso é o que ele está falando para essas igrejas. É isso que ele fala para mim e para o seu coração. Não temam. Não temam. Ele venceu. E se ele venceu, nós venceremos com ele. Nós também somos mais do que vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Dor nenhuma. Angústia nenhuma. Perseguição nenhuma. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele está aliançado em Cristo Jesus. E a sétima verdade desse texto, sobre o que o Apocalipse falará para nós, é que o livro de Apocalipse, ele fala sobre Ele. A história é o palco da glória dEle. O centro de toda a história, de toda a Escritura é Ele. A história não é sobre nós, a história é sobre Ele. Ouvindo um dia desses um podcast do Dizoscópio, eu ouvi uma pergunta muito interessante. Se você fosse chamar as pessoas para assistir a sua vida num filme, mas não dentro só do seu contexto histórico, dentro de toda a narrativa da história, você acha que quantos, milésimos de segundo seria o seu filme, a parte da sua história no filme da história da humanidade? Sabe quando você chama todo mundo para assistir lá e de repente passa aquela coisa rápida, você fala, olha, é a minha vida. O pessoal vai, nem percebi. Tem que congelar, para as pessoas pelo menos verem você. Porque a história nossa, a história da revelação, ela não está falando de mim e de você. Ela está falando dele, que é o princípio e o fim. Ela está falando dele, que é a testemunha fiel. Está falando dele, que é o primogênito dos mortos. Está falando dele, que é o soberano dos reis. Está falando dele,
que estava morto, mas vive e tem as chaves do inferno e da morte nas suas mãos. Quando tudo isso aqui, quando não for esperança e perseverança, quando não for amor e redenção, quando não for adoção e propósito, quando não for promessa e confiança, quando não for consolo e zelo, quando não for juízo e vitória que te traga uma base para você viver na sua vida, nas suas angústias, lembre-se dele, viva por ele, viva para ele, viva com ele. Ele é o centro de todas as coisas. A história que nós vivemos não é sobre nós. Nós fazemos parte da grande história de Deus. Nós somos parte de uma história bendita, de um Deus bendito, glorioso, apaixonado por nós e que nos deu o privilégio de sermos chamados seus filhos, que pagou um preço caro, mas é sobre Ele, não é sobre mim e sobre você, não é sobre as suas dores, não são sobre as suas mazelas, não são sobre as perseguições que virão sobre você, é sobre Ele. É quando nada mais disso aqui fizer sentido na hora da perseguição, na hora das angústias, das dores, mas que Cristo é o sentido das nossas vidas. Quando Ele é o centro da nossa história, quando ainda que Ele não nos dê nada disso aqui, ainda que Ele não nos traga nenhuma bênção, como a gente acha que Ele tem que trazer, no meio das nossas dores e perseguições, mas quando a presença dEle está em nós, está conosco, isso já é o bastante. Encerro citando uma história de Madre Teresa de Calcutá. Um dia, perguntada por uma repórter sobre seus exercícios devocionais, a repórter pergunta a Madre Teresa de Calcutá: Madre, você ora? Ela: sim, todos os dias. A repórter, muito cética, diz: por quê? Para eu falar com Deus e Deus falar comigo. A repórter, capciosa, diz: mas Ele fala contigo todos os dias? Madre Teresa de Calcutá diz: não falo. A repórter falou assim: agora vou fazer um golaço, vou dar uma finalização. Então por que você ora? E Madre Teresa de Calcutá olha nos olhos daquela repórter e diz: porque pelo simples fato de estar na presença do meu Senhor, já é para mim mais do que gratificante. Eu estou nele e ele em mim. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Fiquemos de pé, que logo depois da oração receberemos a bênção do Senhor. Santo e eterno Deus, obrigado pelas tuas letras benditas, bendições. Que Jesus Cristo continue sendo o centro da nossa vida. Que Jesus Cristo continue, Senhor Deus, sendo a única pessoa a preencher profundamente o nosso coração. Obrigado por esse livro bendito. Que o Senhor nos faça caminhar com essas igrejas, ó Deus, para que nós aprendamos a ouvir a Tua voz. Que as cartas ao Teu povo sejam cartas, ó Deus, a nós, para que aprendamos a ouvir o Teu Espírito. E agora, povo de Deus, seja a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja o amor de Deus Pai e a amizade, o consolo do Espírito Santo de Deus sobre tua vida, meu irmão, sobre tua família e sobre todo o povo que invoca o nome do Senhor. E nós cantamos:
Querido, que o Senhor Jesus te abençoe. Vá em paz. Só coisa boa de Deus na sua vida. Que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Espero que Ele venha essa semana, porque Ele virá. Em nome de Jesus, vão em paz. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem